Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Tenho 27 anos e reviro cabanas antigas nos Montes Apalaches. Não é exatamente o que eu imaginava fazer quando era mais jovem, mas, honestamente, paga bem. Melhor do que você imagina. Eu compro esses lugares destruídos e meio destruídos por um preço baixo, conserto-os com um charme suficiente para que pareçam autênticos e depois os vendo para pessoas que querem uma experiência de refúgio rústico. Metade do tempo é só consertar canos quebrados, substituir tábuas do assoalho, remendar telhados e, de vez em quando, espantar alguns guaxinins furiosos que acham que são os donos do lugar. Esta cabana, em particular, ficava fora de uma cidade chamada Dalton's Gap. Não é um lugar grande, apenas algumas lojas, um restaurante e um posto de gasolina que também funcionava como correio. A cabana ficava talvez meia hora depois, lá em cima das colinas. 2 andares construídos em algum momento da década de 1930, pelo tipo de material e pela forma como a estrutura foi montada. Tinha uma varanda afundada e um telhado tão caído que parecia que tinha levado um soco na espinha e nunca mais se recuperou. Comprei-a sem vê-la. Apenas algumas fotos em baixa resolução e uma cópia digitalizada da escritura. Já fiz isso algumas vezes e normalmente não me morde. Carreguei o caminhão com minhas ferramentas, uma espingarda, 2 semanas de compras e fui para lá planejando acampar dentro da casa enquanto trabalhava. Não há nada de anormal nisso. Já fiz muitos flips solo dessa maneira. Economiza tempo e dinheiro. Além disso, não sou exatamente uma pessoa sociável. A propriedade não tinha sinal de celular. Descobri isso bem rápido. Eu poderia conseguir algumas barras se dirigisse 800 metros morro abaixo, perto deste antigo cemitério cercado por cercas de ferro inclinadas e ervas daninhas mais altas que minha cintura. O telefone fixo dentro da cabine também estava mudo. Nenhuma surpresa aí. Eu tinha levado um rádio movido a energia solar, um gerador a gás e pilhas de lanternas suficientes para iluminar um estádio, então imaginei que não teria problema. Subir a entrada da garagem foi uma aventura por si só. O cascalho quase desapareceu sob anos de folhas e galhos. Tive que parar 2 vezes para cortar com a motosserra os galhos que estavam caídos no caminho. Levei quase 1 hora só para percorrer os últimos 800 metros. A primeira noite foi exatamente o que eu esperava. Quieto. Não apenas o silêncio do campo, mas o silêncio total. Nenhuma coruja, nenhum inseto, nada. Comi um pouco de chile enlatado, folheei um saco de papel que guardo no porta-luvas nessas viagens e me deitei em uma cama dobrável que montei no que costumava ser o quarto do andar de cima. Acordei uma vez por volta das 2 da manhã, com um baque forte. Meu coração pulou, mas era um guaxinim mexendo no saco de lixo que eu estupidamente deixei aberto na varanda. Eu me xinguei, assustei-o e voltei para a cama. Na segunda noite, eu notei algo estranho. A cortina do quarto de hóspedes, do outro lado do corredor de onde eu estava dormindo, estava aberta. Eu tinha quase certeza de que a tinha fechado todas quando me mudei. Cheguei a dar uma olhada nelas naquela primeira noite, principalmente para ter certeza de que ninguém poderia olhar para dentro. As janelas não trancavam, mas nenhuma delas parecia mexida. Sem travas quebradas, sem arranhões e nem lama nas soleiras. Mesmo assim, fechei a cortina e não pensei muito sobre isso depois disso. Na 4ª noite, eu já estava imerso na reforma. Eu havia arrancado metade do chão da sala de estar, exposto a fiação antiga que parecia pertencer a um museu e começado a substituir a antiga bomba séptica nos fundos. Eu estava tão exausto que mal conseguia manter os olhos abertos. Enfiei uma barra de proteína na boca, bebi um refrigerante morno e desabei na cama por volta da meia-noite.
Naquela noite, acordei como se alguém tivesse me puxado para cima pelo peito. Eu não ouvi, eu senti isso. Um estalo alto e agudo, como um fusível queimando ou um pequeno fogo de artifício explodindo dentro de casa. Pulei, com o coração batendo forte, e corri a escada abaixo, descalço. Minha lanterna estava saltando para todo lado, fazendo as sombras dançarem nas paredes. Eu esperava ver fumaça saindo do gerador, mas ele ainda estava funcionando normalmente lá atrás. Não havia cheiro de queimado, as luzes ainda estavam acesas. Verifiquei a caixa de fusíveis, convencido de que encontraria algo frito, mas tudo parecia normal. Eu realmente ri alto. Imaginei que talvez a geladeira tivesse feito um barulho estranho ou que algo tivesse se acomodado no sótão. Mas então voltei para a sala principal e meu corpo simplesmente parou de se mover. Todas as cortinas da casa estavam abertas. Cada uma delas. Até mesmo aquelas que eu prendi com prendedores de pasta para evitar que o sol desbotasse as paredes. Até mesmo aquelas que eu nem tinha chegado perto desde que cheguei lá. Andei de cômodo em cômodo verificando as janelas. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma mancha, nenhuma sujeira, nenhuma pegada lá dentro, mas as cortinas estavam abertas, cuidadosamente, deliberadamente. Fechei tudo de novo e sentei no sofá com uma espingarda apoiada nos joelhos. Não me mexi até de manhã. Apenas observei, esperei e tentei não piscar por muito tempo. No dia seguinte, instalei 2 detectores de movimento. Nada de especial, apenas baterias baratas compradas em lojas de materiais de construção. Coloquei um acima da porta da frente e outro atrás. Também martelei pregos pequenos nas faixas inferiores das janelas, apenas o suficiente para que elas não pudessem ser abertas pelo lado de fora, sem ferramentas. Me senti idiota fazendo isso, como se estivesse me preparando para algo que não conseguia nomear. Naquela noite, nem fingi dormir. Sentei-me em uma cadeira perto da janela da frente, luzes acesas, garrafa térmica com café morno na mão e espingarda ao alcance. Eu estava determinado a pegar o que quer que fosse ou quem quer que estivesse mexendo comigo. Exatamente às 2h41 da manhã, o sensor da porta da frente emitiu um único sinal sonoro. Não era um alarme contínuo, nem bips repetidos, apenas um leve toque eletrônico. Levantei-me lentamente, respirei fundo e fui até a janela. Abri a cortina o suficiente para poder espiar. A varanda estava vazia. O holofote zumbia suavemente. As árvores não se moviam, sem vento. Tudo estava perfeitamente parado. Fiquei assistindo por 5 minutos inteiros. Então, destranquei a porta, abri-a com o cano da espingarda e saí. O ar parecia normal. Quieto. Muito quieto, sinceramente. Mas então senti um cheiro. Metálico, como ferrugem, como sangue misturado com moedas velhas. Foi tão forte que atingiu o fundo da minha garganta. Recuei imediatamente, tranquei a porta e não dormi um segundo depois disso. Na noite seguinte, pouco antes da meia-noite, a luz do quarto de hóspedes acendeu. Eu vi do corredor um brilho quente se espalhando pela fresta sobre a porta. Aquele quarto ainda não estava conectado. Eu não tinha ligado nada lá em cima. Sem energia. Corri para a caixa de fusíveis. Nada mudou. Desliguei o gerador só para ter certeza de que não estava imaginando algo. Ainda brilhava. Subi as escadas, com a espingarda na mão. A porta estava aberta. A lâmpada interna estava acesa. Verifiquei a fiação. Estava apenas coberta, pendurada no teto. Nenhuma energia. Levantei a mão, puxei a corrente e a lâmpada apagou. Virei-me para sair e vi uma marca na janela. Pequena demais para ser de um adulto,
dedos pressionados contra o vidro, como se alguém estivesse ali, me observando. Eu não disse nada, apenas saí pela porta dos fundos em direção à floresta, lanterna em uma mão, espingarda na outra. Encontrei um pinheiro, agachei-me embaixo dele e esperei o céu clarear. Quando voltei ao amanhecer, tudo parecia normal novamente. As cortinas estavam fechadas, a lâmpada estava apagada e não havia nenhuma marca de mão. Eu disse a mim mesmo que estava exausto, provavelmente tendo alucinações, estresse, isolamento, coisas típicas de claustrofobia. Não fiz nenhum trabalho naquele dia, apenas verifiquei fechaduras e andei em círculos. Por volta do meio-dia, fiquei curioso o suficiente para verificar o porão. Havia uma porta estreita escondida embaixo da escada, do tipo que você passaria despercebido se não estivesse olhando. Eu abri. O porão cheirava a terra molhada e mofo velho. Desci as escadas que rangiam. O chão era irregular, quase todo de terra batida. Mas perto do centro, vi algo estranho. Um contorno quadrado no chão, medindo cerca de 1,20 m por 1,20 m, como um alçapão. Havia sido cortado nas tábuas do piso há muito tempo. Havia um anel de metal enferrujado parafusado na madeira. Eu abri a escotilha. Espaço para rastejar por baixo. Talvez 1 metro de espaço livre. Piso de terra seca. Apontei minha lanterna para baixo. Vi um tênis pequeno de criança, uma chave de fenda enferrujada, uma garrafa de vidro vazia, um tufo de cabelo escuro emaranhado e uma Polaroid. 2 crianças sentadas na varanda da frente sorrindo. Um menino e uma menina. Pareciam ter cerca de 10 anos. O verso estava marcado com um marcador vermelho. Ela fica quieta lá embaixo. Fechei a escotilha, coloquei o tapete de volta sobre ela e não toquei em mais nada. Naquela noite, não acendi nenhuma luz. Apenas fiquei sentado no escuro, com a arma no colo e os olhos no corredor. 2 dias depois, tive que dirigir até a cidade para encontrar um eletricista. Contei a ele algo vago sobre o gerador estar agindo de forma estranha. Nós dirigimos juntos de volta. Quando chegamos à cabana, vi algo na varanda. Os detectores de movimento foram retirados dos seus suportes, as baterias removidas, os fios desencapados e dispostos cuidadosamente, lado a lado, no capacho, como se alguém tivesse sido educado. Não entrei. Esperei o eletricista chegar. Deixei-o entrar primeiro. Ele continuou perguntando quem estava me ajudando com a fiação. Eu disse a ele que ninguém. Ele verificou o quarto de hóspedes. Disse que não havia fios energizados perto do teto. Não teria energia elétrica naquela lâmpada. Levei-o para o porão e puxei o tapete para o lado. Não havia escotilha, nem contorno, apenas um piso de concreto, plano e sólido. Ele me olhou como se eu fosse louco, fez as malas e foi embora sem muita conversa fiada. Naquela noite, coloquei tudo no caminhão. Dormi na cabine com uma espingarda contra o peito. Saí antes do sol nascer e vendi o lugar 4 semanas depois. O cara de Atlanta não fez nenhuma pergunta. Eu não ofereci nenhuma. Meu nome é Alan. E nos últimos 22 anos, vivi sozinho em uma pequena cabana de madeira escondida nas montanhas Apalaches. É o tipo de lugar para onde você tem que caminhar ou ir de quadriciclo. E mesmo assim, você terá sorte se seu telefone tiver uma única barra de sinal. Meu vizinho mais próximo fica a cerca de 6,5 quilômetros abaixo da serra,
e ele não é exatamente do tipo tagarela. A maioria das pessoas a quem conto isso geralmente pergunta se eu alguma vez me sinto solitário. Na verdade é que eu gosto do silêncio. Gosto de saber que cada som que ouço à noite vem de algo natural, sem trânsito, sem multidões, apenas árvores, vento e qualquer animal selvagem que decida passar pela minha varanda de vez em quando. Mas houve uma semana, apenas uma, que ficou comigo para sempre. E até hoje, não consigo explicar isso com lógica ou com velhas histórias de fantasmas. Tudo começou numa noite no final de outubro. O ar tinha aquele toque cortante que surge quando as estações mudam. E eu estava estacionado no meu lugar de sempre na varanda, tomando café em uma velha caneca de aço. Você sabia que é possível viver em um lugar por tanto tempo que seu cérebro meio que memoriza o ruído de fundo? Foi assim que aconteceu. A orquestra noturna habitual, grilos cantando, galhos se movendo, talvez uma raposa latindo em algum lugar distante. Mas naquela noite me peguei sentado mais ereto. Não consegui entender exatamente o porquê. Nada mudou. Tudo parecia igual. Parecia o mesmo. Ainda assim, eu sentia uma tensão estranha no peito. Como se meu corpo tivesse percebido algo que meu cérebro ainda não havia percebido. Achei que estava apenas cansado. Então entrei, tranquei a porta e me deitei na cama, provavelmente por volta das 11h30 da noite. Adormeci rápido o suficiente. Logo depois da meia-noite acordei, não totalmente acordado, mas em um estado de meio sono, em que seu corpo se agita porque algo parece estranho. Havia um barulho, um arranhão lento e irregular bem na porta da frente. Não era uma batida, nem uma pancada, apenas um arranhão, como se garras se movessem ao longo dos veios da madeira. Meu primeiro pensamento foi de um guaxinim ou talvez um coiote farejando por ali. Às vezes isso acontece. Puxei o cobertor sobre a cabeça e murmurei: não é nada. Como se isso magicamente me fizesse acreditar. Mas então ouvi uma voz baixa e rouca, como se alguém estivesse sussurrando bem perto do batente da porta. Tylo, Tylo, devolvam meu Tylo. Não me mexi, não respirei. Meu corpo simplesmente travou. A voz não era exatamente raivosa, estava calma, o que de alguma forma piorou a situação. Cauda estourada. Essa palavra tocou em algo antigo na minha memória, algo de quando eu era criança. Uma história que meu avô costumava contar ao redor da fogueira, sobre uma criatura que aparece na floresta se você roubar parte dela. Acho que essa história dizia que a criatura sussurraria seu nome, arranharia suas janelas, exigiria que você devolvesse o que pegou. Eu não pensava nessa história há talvez 30 anos. Sentei-me e escutei. A voz não voltou, o arranhão parou. Finalmente me levantei, peguei meu rifle que estava ao lado da cômoda e caminhei lenta e silenciosamente até a porta. Fiquei ali por 1 minuto inteiro, tentando ouvir alguma coisa. A floresta estava em silêncio absoluto. Nenhum inseto, nenhum vento, nada. Gritei: quem está aí? Nada. Esperei mais alguns segundos e então destranquei a porta e a abri rapidamente, com o cano levantado. Nada. Apenas a floresta. O caminho em frente à cabana, mal iluminado pela lua. Inclinei-me, verifiquei os degraus e observei a linha das árvores. Nada se movia. Nenhuma pegada na terra. Eu estava começando a relaxar, quando me virei e vi o chão. Pegadas de lama, pés descalços, humanizados, mas não totalmente certos. Dedos muito longos, arco estranhamente alto. Elas começaram bem na porta da frente
e seguiram em linha reta pela sala em direção ao meu quarto. No começo, eu nem me mexi. Fiquei apenas olhando, e então segui lentamente a trilha, com o rifle ainda na mão. Elas pararam bem no pé da minha cama. Nem uma mancha além disso. Não havia retorno. Apenas parado. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado na sala de estar com todas as luzes acesas, encostado na parede, observando o corredor. Na noite seguinte, a mesma coisa. Por volta da meia-noite, a coceira voltou, assim como o sussurro. Muito obrigado, Tom. Só que dessa vez foi mais perto, não na porta da frente, mas na janela. Eu não olhei, eu não consegui. Fiquei ali sentado na cadeira, olhando para a lareira, contando segundos até o nascer do sol. Mantive o rifle no meu colo, com o dedo apenas roçando o gatilho. Na terceira noite, eu quebrei. Fui para a cidade logo cedo de manhã. Entrei direto no escritório do xerife, parecendo que não dormia dias. O xerife Bauer era educado, mas era possível ver isso em seu rosto, aquele olhar que as pessoas fazem quando tentam não dizer que você é louco. Ele me disse que talvez eu estivesse sozinho há muito tempo, que às vezes a mente prega peças. Me ofereceu o número de um terapeuta que só trabalhava às quartas-feiras. Eu não aceitei. Em vez disso, fui até a biblioteca, a pequena que fica atrás dos correios. O lugar quase não tem movimento de pedestres, o que para mim foi bom. Fui até a seção de folclore e comecei a retirar tudo que parecia antigo ou regional. Depois de cerca de 1 hora, eu encontrei um livrinho empoeirado com uma seção sobre lendas dos Apalaches. O conto estava lá, a história toda. Dizia que a criatura busca restituição, que se algo lhe é tirado, ela não vai parar até que o receba de volta ou até que o ladrão vá embora de vez. Fiquei ali sentado, olhando para a página. Minhas mãos tremiam um pouco. Então me lembrei de que, há uns 10, talvez 11 anos, eu estava caçando. Havia uma coisa se movendo no mato. Não era um veado, nem exatamente um gato. Era grande, baixo em relação ao chão. Dei um tiro. Quando cheguei onde ele caiu, tudo o que encontrei foi um rabo. Pelo grosso e escuro, não parecia nada com o que eu já tinha visto antes. Por algum motivo, guardei-o. Embrulhei-o em lona e o coloquei num velho baú no sótão. Nunca pensei 2 vezes sobre isso, até agora. Naquela noite, fui até lá, encontrei o baú e o desembrulhei. O rabo ainda estava lá, ainda úmido de alguma forma, com aquele leve cheiro podre que me atingiu direto na garganta. Pouco antes do amanhecer, levei-o para a floresta e caminhei cerca de 1,6 quilômetros até encontrar este antigo carvalho, uma daquelas árvores que parece estar ali desde que a terra esfriou. Coloquei o rabo na raiz, dei um passo para trás e sussurrei: "Desculpe, retire o que disse." Então fui para casa, não olhei para trás e foi assim desde então. Mesmo assim, mantenho o rifle carregado. Eu verifico as fechaduras 2 vezes todas as noites. Tenho 32 anos. Comprei esta casa perto de um lugar chamado Craig Hollow, Virgínia. Bosques densos, nada além de curvas, estradas de terra e pinheiros por quilômetros. É um daqueles lugares que você só encontra se alguém te levar lá. O GPS desiste no meio do caminho e não há sinal. A casa era barata. 2 quartos, construídos nos anos 40. Provavelmente não foi atualizada desde então. A varanda está um pouco afundada e o encanamento parece estar com enfisema. Mas, honestamente, não me importei. Meu último apartamento foi um desastre. Barulho constante, paredes finas como papel, vizinhos gritando às 2 da manhã todas as noites. Eu precisava sair. Sem internet, sem TV a cabo. Os vizinhos mais próximos ficam talvez a uns 400 metros através das árvores. Tem um tanque de propano, alguns painéis solares e silêncio. Pareceu perfeito por um tempo.
Isso começou em fevereiro, no meio do inverno. Tudo fica quieto na floresta naquela época do ano. Eu não via outra pessoa há dias, o que foi muito bom, até que isso aconteceu. Uma noite, acordei porque ouvi a porta de tela ranger. Não uma batida, apenas um som lento e constante, como se alguém estivesse abrindo a porta com cuidado. Agora, minha varanda está elevada e o único caminho até ela é subindo 5 degraus de madeira. Cada um deles geme quando você pisa nele, mas eu não ouvi os passos. Eu congelei. Imaginei que talvez o vento tivesse empurrado, mas então ouvi a maçaneta girando muito lentamente. Agora, essa porta é velha, inchada por anos de umidade. Gruda com força. Você tem que dar um puxão para abrir. Mas essa maçaneta estava girando suavemente, como se alguém estivesse testando se estava destrancada. Então parou. Não me mexi por um tempo. Por fim, saí da cama, peguei o pé de cabra que guardo debaixo do sofá e me encostei na parede perto da porta. Nenhuma batida, nenhum passo, apenas silêncio. Abri a cortina e espiei lá fora. Nada. A varanda estava vazia. As florestas estavam paradas. A neve parecia fresca. Nenhuma impressão, nenhum rastro, nada. Não dormi o resto da noite. De manhã, verifiquei a porta de tela. Estava aberta alguns centímetros, com a trava frouxa. Eu nunca deixo assim. Eu sei que não. 3 noites depois, a mesma coisa. Ranger, giro lento do botão, depois nada. Dessa vez, escancarei a porta no instante em que ouvi novamente. Nada. Apenas ar frio e florestas vazias. Mas agora, havia esse cheiro dentro da casa. Fraco, mas agudo, como algo metálico, azedo, talvez como o sangue em metal quente. Imaginei que talvez algo tivesse morrido nas paredes ou que um rato tivesse entrado nas saídas de ar. Verifiquei, mas tudo parecia limpo. As saídas de ar sopravam ar quente. Nenhum cheiro por perto. Ainda assim, aquele cheiro permaneceu no corredor. Comecei a trancar a porta do meu quarto à noite. Poucos dias depois, acordei com uma batida na janela do quarto. Não alto, apenas suave e proposital. Agora, essa janela está a 1,80 m do chão. Não há varanda, nem saliência, nem maneira de alcançá-la sem uma escada. Sentei-me e fiquei olhando para ela. Esperei 3 batidas. Caminhei lentamente e puxei a cortina só um pouquinho. Ninguém ali. Mas no vidro havia marcas de mãos, não normais, menores que as de uma criança, mas esticadas, como se os dedos fossem longos e finos demais. Nem toquei no vidro, só fiquei olhando até começar a clarear lá fora. Mais tarde naquele dia, voltei para o antigo galpão onde guardo ferramentas e suprimentos. Foi então que eu os encontrei. Corredor de esquilos, 6 deles, cuidadosamente empilhados, quase como se alguém estivesse construindo uma pirâmide com eles. Sem sangue, sem ferimentos visíveis, apenas mortos, com os olhos bem abertos, como se tivessem sido combinados. Queimei-os num barril de metal atrás do galpão. Naquela noite, as batidas voltaram. Não apenas na janela, desta vez foi nas paredes. Primeiro na lateral da casa, depois na parte de trás. Batidas leves, mas dispersas, como se alguém estivesse tateando ou tentando bater em um padrão. Então ele riu. Não é uma risada normal. Parecia errada, como se alguém tentasse copiar uma risada, mas não conseguisse. Molhada, gargarejada. Meio que desapareceu, como se alguém estivesse engasgando. Eu perdi o controle. Peguei o pé de cabra, abri a porta da frente e gritei para a floresta.
Desafiei-o a se mostrar. Nada respondeu. Fiquei acordado a noite toda. Não me sentei nenhuma vez. No dia seguinte, encomendei algumas câmeras para ambientes externos. Coloquei uma na varanda, uma perto do galpão e uma apontando para a janela do quarto, alimentadas por energia solar e ativadas por movimento. Achei que ou pegaria um guaxinim ou perderia a cabeça. Naquela noite, nada aconteceu. Na noite seguinte, alguma coisa desceu pela chaminé. Nem vento, nem corrente de ar. Foi um baque forte, como se algo pesado tivesse caído dentro da lareira. Corri para a lareira. Nenhuma foligem perturbada, nenhum sinal de algo caindo. Apenas aquele som. E depois silêncio. E o cheiro estava de volta, mais forte dessa vez. A casa inteira tinha um cheiro acobreado e estragado. Foi então que liguei para meu primo Danny. Ele mora em Roanoke. Eu apenas disse a ele que viria para ficar um tempo. Não dei nenhuma razão. Fiz uma mala e parti antes do pôr do sol. Não tranquei a porta. 3 semanas depois, recebi um alerta de uma das câmeras. Eu não ia verificar. Realmente não queria. Mas fiz. Era a câmera da varanda. O registro de data e hora dizia 1h22 AM. A porta de tela abriu lenta e firmemente, como antes. Então, atrás da câmera, algo riu. Não muito longe dessa vez. Era mais próximo, mais claro, mais deliberado. A risada parou no meio, como se alguém tivesse cortado o som. Então a porta se fechou novamente. Eu não voltei. Sou um desenvolvedor web freelancer de 27 anos. Alguns anos atrás, passei por uma fase difícil. Esgotamento, ansiedade, o tipo de coisa que vai tomando conta de você até que um dia você percebe que não consegue mais pensar direito. Então, quando meu tio me ofereceu ficar em sua antiga cabana no sopé dos Apalaches por basicamente nada, eu aceitei. Imaginei que um pouco de espaço me ajudaria a recompor e clarear a mente. Menos barulho, mais trabalho. Sem distrações da cidade. Parecia perfeito. A cabana ficava escondida numa estrada de cascalho, que saía de uma rodovia de 2 pistas. Você dirige por um tempo, então as árvores começam a se fechar ao seu redor e finalmente você chega a uma pequena clareira. A cabana está lá, cercada por árvores, como se estivesse sendo escondida de propósito. Não há outra casa por perto. Nenhum sinal de vida realmente. Da varanda, só há árvores em todas as direções. Eu não conseguia nem ver o céu sem sair debaixo da saliência. Era um lugar básico. 3 cômodos, 1 andar, piso de madeira que rangia muito, mesmo quando ninguém se mexia. O tipo de rangido que faz parecer que tem outra pessoa andando por aí quando você sabe que está sozinho. Havia aquecimento, eletricidade, água corrente de um poço e sinal de celular suficiente para enviar um e-mail se eu me inclinasse para fora da janela da cozinha. O interior estava vazio quando cheguei. Trouxe minha mesa, um colchão, algumas cadeiras dobráveis e muitos cabos para minha configuração de trabalho. Deixei a maioria das coisas para trás. Sem TV, sem decorações. Pensei em preencher isso mais tarde se tivesse tempo suficiente para me importar. Os dias eram simples. Acordava, trabalhava, comia, talvez lia um pouco e depois ia dormir cedo. Sem álcool, sem drogas. Eu estava tentando fazer as coisas certas pela primeira vez. Manter uma rotina, ficar limpo e dormir como uma pessoa normal. Na maioria dos dias eu nem tocava música, só ficava quieto. Depois de cerca de 2 meses assim, decidi tirar uma noite de folga. Acabara de concluir um projeto pesadelo para um cliente que não conseguia se decidir e senti que merecia uma pausa. Era uma sexta-feira. Lembro-me claramente disso. O jantar foi improvisado. Eu tinha arroz, alguns ovos, as últimas cebolas e algumas cenouras tristes que estavam no fim da vida. Fritei tudo junto e disse a mim mesmo que aquilo era uma refeição de verdade.
Então peguei uma das cervejas empoeiradas que tinha deixado na geladeira, só uma, e pensei em assistir a alguma coisa. Quase fui assistir a uma comédia, mas acabei assistindo a um filme de terror. Não faço ideia do porquê. Talvez eu estivesse entediado, talvez eu só quisesse sentir algo diferente de cansaço. Era uma daquelas histórias de casas mal assombradas. A família se muda e coisas ruins acontecem. Você conhece a fórmula. No meio do caminho, parei para usar o banheiro. Foi aí que as coisas ficaram estranhas. Enquanto eu passava pela cozinha, algo na janela chamou minha atenção. Apenas um leve movimento, o suficiente para desviar minha atenção. Eu parei. A luz da varanda estava acesa, lançando um brilho amarelo fraco sobre o jardim da frente e quase atingindo a borda da árvore, a cerca de 20 metros de distância. Foi aí que eu vi. No início, era apenas uma forma, alta e magra, totalmente parada na orla da floresta. O branco do que quer que estivesse vestindo se destacava no escuro. Parecia uma pessoa. Inclinei-me um pouco mais para perto do vidro, tentando entendê-la. Nenhum movimento. Apenas olhando para casa, observando. Eu não queria acreditar que era aquilo. Então, sem fazer nenhum som, ela deu um passo para o lado, atrás de uma árvore. Não para longe, nem para dentro da floresta, apenas para se proteger. Como se tivesse percebido que eu estava olhando e não quisesse mais ser vista. Isso me atingiu com mais força do que eu gostaria de admitir. Fiquei congelado ali por um tempo. Então estendi a mão, apaguei a luz da varanda e me afastei da janela. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar em meus dentes. Continuei dizendo a mim mesmo que estava sendo estúpido. Talvez fosse um veado, talvez fosse uma sombra estranha, talvez algum caminhante tivesse se perdido. Não é como se o lugar fosse cercado. Repeti todas as desculpas que eu pude pensar, mas mesmo assim, fui até a gaveta de lixo, peguei o martelo que guardava lá só por precaução e o coloquei no balcão. Deixei as luzes apagadas e terminei o filme com o laptop em volume baixo. Não me aproximei mais da janela. Tranquei as duas portas, verifiquei as duas vezes e deslizei a trava até que ela se encaixasse firmemente no lugar. Por volta das 12h45, ouvi algo batendo na parede, mais distante da cabana, atrás do quarto. 3 toques suaves, não altos, apenas o suficiente para serem inconfundíveis. Então uma pausa. Então, aconteceu de novo. Dab, dab, dab. Pausei o filme novamente e fiquei totalmente imóvel. Não era o aquecedor, não eram os panos. Parecia que alguém estava do lado de fora, estendendo os dedos e batendo suavemente no revestimento de madeira. Silenciei tudo e prendi a respiração. Nada. Parou. Eu esperei. Não sei quanto tempo, talvez 1 minuto, talvez 2. Então voltei a fingir que estava tudo bem. Apertei o play. Fiquei olhando para a tela sem realmente prestar atenção. Então ouvi de novo. Diferente dessa vez. Passos. Lentos. Na entrada de cascalho. O som era fraco, mas distinto. Crunch. 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 Estável. Chegando mais perto, meu corpo ficou imóvel, o tipo de silêncio em que até mesmo respirar parece um risco. Não havia lanterna, nem motor de carro, nem voz pedindo ajuda ou instruções, apenas o som de alguém caminhando em direção à cabana no escuro. Os passos chegaram à varanda. Ouvi o barulho das tábuas. 1, 2, 3 passos lentos. Fiquei no corredor. Não conseguia ver a porta de lá, mas conseguia ouvir tudo. Então a batida veio. 3 deles. Mesmo lento, deliberado. Eu não me mexi. Apenas olhei para o escuro e escutei. 1 minuto inteiro se passou. Depois, outra batida. Este foi ainda mais lento, como se não estivessem com pressa.
Eu sussurrei. Alô? Nenhuma resposta. Nenhum movimento. Nenhum passo. Voltei pelo corredor, fui para o quarto, fechei a porta silenciosamente atrás de mim, sentei no chão, embaixo da janela, com o martelo na mão e fiquei olhando para a parede. Não acendi nenhuma luz, não fiz nenhum barulho. Apenas esperei. Nada aconteceu por um tempo. 20 minutos. Talvez mais. Então ouvi movimento novamente. Algo roçando na parede externa. Começou no outro extremo e deslizou lentamente em direção ao quarto. Não eram passos. Era um som de arrastamento, como de tecido ou pele contra madeira. Quase inaudível, mas constante. Eu consegui acompanhar seu progresso mentalmente, traçando-o ao longo da lateral da casa, até que chegasse à minha janela. Eu ainda estava olhando para o escuro quando o rosto apareceu. Ele pressionou bem contra o vidro. Pele pálida, esticada, olhos arregalados, sem sobrancelhas, sem cabelo. A boca estava aberta o suficiente para mostrar os dentes. E os lábios estavam sujos de algo escuro. Não sei se era sangue, mas parecia. Não se moveu. Não piscou. Apenas me observou. Eu não conseguia nem gritar. Eu simplesmente congelei. Cada parte de mim estava trancada. Ficou ali por talvez 15 segundos. E então, de repente, ele desapareceu. Nenhum som. Nenhuma batida. Nenhuma quebra. Simplesmente desapareceu. Fiquei ali no chão a noite toda, joelhos puxados até o peito, martelo na mão. Eu não dormi. Eu nem tentei. Quando o sol finalmente nasceu, peguei o martelo e saí. A luz da manhã fez tudo parecer irreal, como se talvez eu tivesse sonhado, mas andei pelo perímetro da cabana e, sob a janela do quarto, encontrei um vestido fino, branco, encharcado de manchas secas e escuras. Senti um cheiro metálico no momento em que cheguei perto. Não havia pegadas por perto, nem rastros, apenas o vestido, deixado debaixo da janela como se tivesse sido deixado para mim. Eu não toquei. Dei meia volta, voltei para dentro, arrumei tudo que pude em menos de 1 hora e joguei tudo no meu carro. Isso me levou direto para a casa dos meus pais, em uma cidade a 3 condados de distância. Quando cheguei lá, liguei para o gabinete do xerife, dei o endereço e contei o que tinha visto. Eles disseram que enviariam alguém para verificar. Não dei continuidade. Eu não queria saber. Nunca mais voltei. Até onde eu sei, a cabana continua lá em cima, vazia. E não assisti a um filme de terror desde então. Eu tinha 27 anos quando concordei em cuidar da casa do meu primo Mike na zona rural de Kentucky. Ele e sua esposa tinham acabado de comprar uma pequena cabana em formato de A, a cerca de 40 minutos de uma cidade chamada Jasper Ridge. Eles estavam indo para a Flórida por cerca de 10 dias e não queriam deixar seus 2 cachorros, Lucy e Tater, em um canil. Precisavam apenas de alguém para ficar no local, garantir que os canos não congelassem e alimentar os cachorros. Eu trabalhava remotamente, então pensei, por que não? Uma semana tranquila na floresta poderia me ajudar a colocar os projetos em dia, talvez até escrever alguma coisa. Esse era o plano. Eu não tinha visto a cabana antes. Assim que saí da estrada principal, perdi o sinal. A entrada da garagem era toda de cascalho, íngreme, e mal era largo o suficiente para o meu Civic.
As árvores estavam tão compactadas que parecia que eu estava dirigindo em um túnel verde. Nenhuma caixa de correio, nenhuma iluminação pública, apenas curvas fechadas, manchas de lama e uma queda feia no lado esquerdo que eu ficava olhando com o canto do olho. Eu tinha 27 anos quando concordei em cuidar da casa do meu primo Mike, na zona rural do Kentucky. Ele e sua esposa tinham acabado de comprar uma pequena cabana em formato de A a cerca de 40 minutos de uma cidade chamada Jasper Ridge. Eles estavam indo para a Flórida por cerca de 10 dias e não queriam deixar seus 2 cachorros, Lucy e Tater, em um canil. Precisavam apenas de alguém para ficar no local, garantir que os canos não congelassem e alimentar os cachorros. Eu trabalhava remotamente, então pensei, por que não? Uma semana tranquila na floresta poderia me ajudar a colocar os projetos em dia, talvez até a escrever alguma coisa. Esse era o plano. Eu não tinha visto a cabana antes. Assim que saí da estrada principal, perdi o sinal. A entrada da garagem era toda de cascalho, íngreme, e mal era largo o suficiente para o meu Civic. As árvores estavam tão compactadas que parecia que eu estava dirigindo em um túnel verde. Nenhuma caixa de correio, nenhuma iluminação pública, apenas curvas fechadas, manchas de lama e uma queda feia no lado esquerdo que eu ficava olhando com o canto do olho. As primeiras noites foram normais. Preparei o jantar, assisti aos programas que baixei, deitei no sofá com Lucy encolhida atrás dos joelhos, bem tranquila. Foi na terceira noite que as coisas ficaram estranhas. Por volta das 10 horas, eu estava escovando os dentes quando Lucy começou a rosnar, bem baixo e constante. Saí para a sala de estar. Ela ficou paralisada em frente à porta dos fundos, olhando fixamente. Tater também veio. Ele não estava rosnando, mas seu corpo estava rígido, como se não conseguisse decidir se deveria fugir ou permanecer firme. Olhei através do vidro. Tudo que conseguia ver era meu próprio reflexo e uma luz fraca da varanda refletindo nas árvores. Fiquei ali por 1 minuto, pensando que talvez fosse um veado, mas a floresta estava completamente silenciosa. Nenhum som, nenhum movimento. Então ouvi um assobio, apenas uma nota aguda, limpa. Não era um pássaro. Veio de trás da cerca, não muito longe. Apaguei a luz do banheiro e me aproximei do vidro. A varanda parecia vazia, mas percebi um vislumbre de algo na floresta. Alguém se escondia atrás de uma árvore, rápido e deliberado. Por algum motivo sussurrei: "Ei!" Acho que foi só por reflexo. Lucy rosnou mais alto. Tater deu um passo para trás. Acendi a luz externa. Nada. Abri a porta e saí com minha lanterna. Os cães não me seguiram e nem se mexeram. Girei a lanterna pelo pátio. Árvores, o galpão de ferramentas, pilhas de folhas, nada que parecesse vivo. Depois, o assobiu novamente, dessa vez para a esquerda, um pouco mais distante. Depois nada. Voltei e tranquei a porta. Naquela noite, dormi no sótão do andar de cima com os 2 cachorros. Eles apareceram, mas bem devagar, como se estivessem ponderando a decisão. Deixei minha lanterna bem ao meu lado. Por volta das 3, acordei. Não sei porquê, apenas atirei com o coração batendo forte. Lucy estava sentada, totalmente alerta, olhando para o teto. Tater estava bem fundo, debaixo do cobertor. Então, eu ouvi passos pesados, lentos e espaçados no telhado. Baque, baque. Depois um som de raspagem, metal sobre metal. A chaminé. Não me mexi, apenas olhei fixamente para cima. Então, ouvi uma voz clara, bem acima de mim. "Você pegou minha camisa", foi o que ele disse. Não estava gritando, nem bravo. Apenas dizendo isso como se alguém estivesse avisando que você esqueceu alguma coisa. Eu não disse nada. Apenas fiquei completamente imóvel, mal respirando. Então, ouvi um baque alto bem acima da minha cabeça. Pronto.
Pulei da cama e corri escada abaixo. Os cães demoraram um segundo, mas seguiram. Peguei minhas chaves e meu telefone, mesmo sabendo que não havia sinal. Ainda tentei ligar para alguém. Abri a porta da frente com um puxão. A varanda estava vazia. A floresta parecia como sempre, ainda escura, quieta. Depois, outra pancada no telhado, forte o suficiente para sacudir um pouco de neve na varanda. Foi isso. Eu estava acabado. Corri descalço até o carro e deixei cair as chaves porque minhas mãos estavam tremendo. Corri para pegá-las. Finalmente consegui abrir a porta, pulei para dentro e liguei o motor. Olhei para trás uma vez. Nada. Nenhum movimento. O telhado estava vazio. Desci a colina correndo. Bati num pedaço de gelo e deslizei para o lado, mas consegui me recuperar. Não parei de dirigir até chegar à rodovia principal e ver as barras de sinal no meu telefone novamente. Fiquei em um motel em Jasper Ridge, do tipo em que você entra por uma janelinha, mesmo que não fosse tão tarde. A mulher no balcão não disse uma palavra quando lhe dei meu cartão. Fiquei sentado na cadeira perto da janela a noite toda com a TV em volume baixo, só para não fazer barulho. Meu primo ligou na manhã seguinte e perguntou se estava tudo bem. Contei a ele o que aconteceu. Ele ficou em silêncio por um segundo e então disse: "Já ouvimos passos lá em cima no telhado, às vezes batendo no vidro, mas não vozes." Perguntei a ele o que diabo significava aquela coisa sobre uma camisa. Ele disse: "Bem, quando nos mudamos, encontramos um monte de roupas velhas de flanela no vão livre. Parecia que alguém tinha morado lá embaixo em algum momento. Jogamos fora, ou achamos que tínhamos jogado. Nunca mais voltei." Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.